Olá, seja bem-vindo ao programa Podercast. Se você é novo no canal e não me conhece, eu sou o pastor Ariston Júnior e esse programa vai ser algo sobrenatural. Em nome de Jesus, nós temos vários podcasts, esse é o número 16 ou é 17, nem lembro bem, mas nós estamos com um casal do avivamento, já batizei aqui. Nós estamos com um casal aqui que vai estar compartilhando sua história, suas revelações. E tem algo muito importante que aconteceu nesses dias que eles vão contar aqui também. Seja bem-vindo, profeta Renato, pastora Bruna. Obrigado, glória a Deus, Obrigada shalom. pelo convite. Estou muito feliz, muito alegre. Estar com os irmãos, mostrando, muito feliz. Isso, estamos muito contentes e inclusive com um motivo muito especial também, a pastora Ariston, que eu e Bruna nos casamos agora dia 18 de novembro, anteontem. Nos casamos anteontem no civil, lá em Piracicaba, que é onde a Bruna mora, né, em Piracicaba. E dia 25 de novembro, lá em Curitiba, vai ser o nosso casamento, a celebração mesmo, né, com o pastor. E aí nós vamos selar a nossa união mesmo, né, assim no dia 25. Foi tão algo especial essa data que aí o profeta Renato entrou em contato, eu vou estar indo aí para casar. Isso. E aí vamos marcar esse podcast que nós já tínhamos conversado com ele, já tinha conversado com a pastora Bruna. E eu falei, deu certo, Deus preparou. Então assiste esse programa inteiro até o final. E se você não é inscrito, se inscreve no canal, dê um like, que tem vários podcasts aqui que foi muito benção. E esse aqui com certeza vai ser benção. Então, aproveitar, como foi o chamado de vocês para o ministério, para a obra? Pode o profeta Renato falar, depois a pastora. Quer começar? Falar desse Quer começar? Primeiras damas. Primeiras damas? Pode começar. Então, eu nasci em Piracicaba e desde pequena eu ia na igreja, já acompanhava o grupo de jovens, fui batizada aos 9 anos. Eu sempre estava envolvida ali na igreja, mas quando chegou a minha adolescência, começou a despertar mais fome por Deus, mais paixão, mais fogo, que eu não sabia de onde vinha. Eu queria mais, eu queria conhecer o sobrenatural, eu queria conhecer, eu sabia que Deus tinha mais. Então Deus começou a me despertar. Então desde pequena eu ia ali, estava no grupo de jovens, tocava teclado na igreja, no ministério de louvor. Então Deus foi despertando meu coração. Comecei a trabalhar com jovens também, na liderança. Depois de um tempo eu comecei a pregar para os jovens. E ali meu coração sempre sabia que tinha mais, tem sempre mais. o desejo de mais. Que Deus é real, porque eu queria viver o que as pessoas pregam. Eu não queria ser só simplesmente pregar. Jesus cura, Jesus batiza, Jesus faz milagre e eu não viver. Eu falei, não, se eu pregar que Jesus cura, Jesus batiza, Jesus faz milagre, eu tenho que viver isso. Não quero simplesmente falar e eu não viver. Eu tenho que viver, porque senão tem que ser real, e Jesus é real. Então Deus foi despertando, eu fui querendo mais de Deus. Deus foi buscando. E aí daqui a pouco a pastora Bruna vai contar, deixa o Renato falar de como foi chamada ela. E por causa dessa desejo de querer ver Deus sair da Bíblia, não ser só letra, se manifestar em cura e milagre, houve um período difícil para ela que ela vai contar que descobriu uma chave nesse período. Mas aí como foi seu chamado, profeta? Isso. Até antes, eu acho que tem uma parte interessante do testemunho da Bruna, que ela tocava teclado. Né? Quer falar essa parte? Pode falar. Que ela, um bom tempo, ela tocou teclado, ministrava adoração, mas ela ainda não sabia que o chamado dela era para o ofício de profeta, né? E aí o Senhor alinhou na vida dela de um tempo para cá esse entendimento, né? De que, na verdade, ela não foi chamada... Claro que todos somos chamados como adoradores, né, do Senhor, para adoração. Ela vai continuar tocando, adorando o Senhor, mas o Senhor alinhou o propósito principal, né? Vamos colocar assim, do serviço ministerial. Sim, porque eu me via como, na época da adolescência, eu me via como tecladista. Então apenas. Então, meu sonho era gravar CD gospel. Eu pegava 5 horas de ensaio na minha casa, ficava 5 horas ali ensaiando. Então, eu me via ali. Deus falava assim, usava profetas para falar comigo. Deus tem uma grande obra na tua vida. Então, na época, eu achava que era música. Eu não achava eu vou gravar um CD, vai explodir. vai ser na música. Eu até pregava para os jovens na época, até liderava jovens na igreja, mas eu achava assim, não, é o teclado. Só que daí até eu entender, o Senhor trouxe vários processos na minha vida, que daqui a pouquinho eu vou estar falando, daí o Senhor alinhou.
eu no propósito original. Claro que na nossa casa, né, a gente vai ter momentos de louvor, adoração, no teclado, buscar Deus, mas não como um propósito de vida ali, principal. Né? Isso. A adoração como se fosse algo pessoal, né? O Senhor trouxe alinhamento no meu ministério. Amém. É que a adoração, o profeta às vezes fica mais sensível, né? Lá tem Eliseu, com né? certeza, com certeza. Traga-me o tangedor, né? Amém. E como foi o seu chamado, profeta? Então, Ariston, eu sou de São Paulo, né, capital, e eu jogava futebol, na verdade. Você jogava Neymar, igual Neymar? Igual Neymar, acho que não, né? Mas eu treinei, assim, no Juventus. Mas chegou profissional? Nas categorias de base, né? Então eu treinei no Juventus. Aí quando eu me mudei pro Paraná, para Curitiba, eu treinei nas categorias de base do Paraná Clube e do Atlético Paranaense. Então era o meu sonho, né? Queria ser jogador, respirava, comia e bebia isso, né? A questão de carreira, de querer jogar futebol, ficava sonhando com isso. E aí, por volta dos meus 16 anos, eu passei mal. Comecei a passar mal fisicamente em campo, aí eu fui para os médicos. E na época foi detectado um problema cardíaco, né? E aí o médico falou, ó, você não pode mais seguir carreira profissional como atleta. Você tinha quantos anos? Em torno de 16 anos. 16 Isso. anos. Já convertido, já cristão, batizado. Mas aí foi uma frustração, então. Mas aí foi uma frustração muito... O sonho, né? Isso. Aí, como o castelo de areia, ali, de cartas, né? De carta desabou. caiu. Eu entrei em crise, mas aí eu fui orar. E aí foi nesse momento que eu comecei a buscar o Senhor, que o Senhor me visitou, falou claramente comigo que, na verdade, o que Ele tinha para minha vida, Ele me deu aquele versículo de Isaías 55, que fala, assim como os céus são mais altos do que a terra, né? Os meus pensamentos a seu respeito são mais altos do que os seus pensamentos, né? E aí o Senhor me falou que não era o futebol, que na verdade Ele estava me chamando, só que na época eu entendia que era o ministério, eu não sabia que era como profeta. O Senhor me deu assim, eu estou te chamando para o ministério da palavra, o ministério cristão. Anos atrás. Então, às vezes nem tinha muitos que falavam de profeta. Realmente uns isso. 30 anos atrás não falava tanto profeta, o apostólico. Inclusive porque eu era da Igreja Batista, né? Então não falavam mesmo. não falavam, era bem raro, bem raro. Mas aí o Senhor me chamou, e esse foi um período de avivamento na minha vida. Eu comecei a buscar muito o Senhor e comecei a experimentar o Espírito Santo, os dons, comecei a responder esse chamado. Tanto é que com essa idade de 17 anos eu já estava pregando em muitas igrejas, assim, vendo Deus fazer muitas coisas, pessoas sendo salvas. Mas eu também, como a Bruna, não sabia que era para profeta. E o Senhor, de repente, me tirou de cena. Ele me tirou de cena e me levou para um deserto pessoal. Isso aí durou uns 10 anos na minha vida, que foi o meu secreto com Deus. Aonde Ele me tirou, porque eu pregava muito, eu ia viajar, fazia viagem missionária, liderava equipes de impacto em cidades, né? Isso bem jovem. Mas aí o Senhor me tirou de cena. E aí eu entrei num período assim de crise também, mas aí foi que o Senhor foi forjando a minha identidade. Primeiro, Ariston, o Senhor começou a me falar sobre uma geração profética. E eu escrevi o meu primeiro livro, que se chama Geração Elias e o Espírito Profético, aonde eu falo que... Depois nós vamos mostrar os livros, não sei quantos livros, tem vários. A gente de vez em quando mandou alguns e-books para mim. Isso. E nesse livro Geração Elias, pastor Ariston, eu falo a respeito de uma geração, e você que está escutando, né? Eu creio que muitos vão receber essa palavra. Amém. Que nesses dias há uma geração que vai receber o espírito e a virtude do profeta Elias, né? Isso foi falado a respeito de João Batista. Em Lucas 1 você vai ver isso, né? Que o anjo apareceu e diz, esse menino, João Batista, que vai nascer, ele virá na virtude de Elias, ele virá no espírito de Elias. E essa unção de Elias, a unção profética, ela vem sobre nós para nos capacitar a preparar o caminho do Senhor. Então, assim como João Batista, ele preparou o caminho do Senhor para a primeira vinda, nesses últimos dias, uma geração inteira vai ser revestida da unção profética, porque nós precisamos preparar o caminho do Senhor. Esse aí foi o primeiro livro que você escreveu? Primeiro
Veio essa revelação. Veio essa revelação sobre a geração Aí foi Elias. quando você começou a encaminhar para o profético. Aí eu comecei a entrar no profético. Depois de anos, depois eu tive algumas experiências onde o Senhor aí me trouxe clareza a respeito do ofício mesmo, né? Ah, sim. Porque é bom deixar claro também isso. Você pode se mover na unção profética, você pode até ter um ministério profético, mas muitas vezes você não é um profeta, né? Paulo fala, todos podem profetizar. Lá na igreja, sem querer cortar, lá na igreja, uma igreja que eu pastorei um tempo, que teve uma renovação, tinha muita gente que profetizava, mas nenhum ali foi chamado para ser um profeta, Isso. mas tinha um dom, vamos dizer, o dom da profecia, Isso. mas não tinha o ofício. Exatamente. Mas aí eu queria falar como foi liberada essa chave, né? Vamos falar do livro, Profeta Renato. Mas aí para completar o testemunho da pastora Bruna, que ela ficou frustrada e ela descobriu uma chave. Porque ela queria ver Deus operar e Deus não estava operando. Não. Como foi? E ela entrou em depressão, que é importante falar isso, que tem pessoas talvez cristãs, e aí você fala o que você comentou lá embaixo, que as pessoas falavam, vai orar, vai jejuar, ou procurar até psicólogo, mas a depressão dela era uma questão espiritual, porque ela queria ver o sobrenatural e não estava acontecendo. Conta essa experiência aí para completar, né, o testemunho. Então, eu tive uma fase na minha vida de muita angústia, depressão e frustração. Porque meu coração sempre queimava. Eu sempre tive esse desejo de ser radical por Deus, radical por Jesus. Querer ver a glória descer, os cultos, a presença de Deus descer. Eu sempre gostei dessa parte do radical, de se entregar tudo por Jesus e fazer o que Jesus manda. Só que na minha vida, até os 30 anos de idade, eu já estava em ministério. Já estava na igreja, tocando teclado, ministrando para jovens, não faltava os cultos, eu era bem certinha. Mas até os 30 anos de idade, na minha vida, tudo dava errado. Tudo dava errado. Eu vivia ciclos de derrota. Então, tudo que eu ia fazer dava errado. Começou a gerar uma frustração muito grande, muito grande. Se eu ia começar a trabalhar, acontecer alguma coisa, dava errado. Se eu ia começar um curso, dava errado. Relacionamento na vida amorosa, dava tudo errado. Então foi virando uma frustração muito grande, onde eu comecei a entrar em depressão. Porque eu sempre falava assim, nossa, eu prego de Jesus. Eu falo, Jesus cura, Jesus liberta, milagres acontecem, Deus é real. Só que eu mesma não vivia. Não vivia o sobrenatural. E minha vida era uma derrota. Então eu falei assim, eu pensei, né? Tô tanto tempo na igreja, servindo certinho, indo nos cultos certinho, e minha vida é essa derrota. Daí eu comecei a entrar em conflitos internos. Pensei em desistir do ministério, pensei em desviar uma época, né? Daí eu estava muito, muito mal. Teve um dia que eu estava muito mal em casa, com depressão no quarto, e na época eu pensei em psicólogo cristão. E nem eu queria falar para os irmãos, quem está assistindo, né? Não sou contra procurar ajuda de um psicólogo, mas eu aconselho procurar um psicólogo cristão, que é onde vai passar ensinos, conselhos baseados na Bíblia, na palavra de Deus, né? Só que na época eu não tinha dinheiro para consulta. E só mais um parêntese. Eu aconselho quem quiser procurar um psicólogo cristão, mas também manter a vida de oração, jejum, que é uma coisa complementa a outra, né? Também não abandonar, né? Não abandonar o jejum, a oração, a presença de Deus. Então, assim, mas na minha época, eu não tinha dinheiro para consulta do psicólogo cristão. E eu procurava ajuda de líderes, pastores, amigas, contava todos os meus problemas. Deu errado isso, minha casa aconteceu isso, eu perdi aquilo, minha vida sentimental tá ruim, a saúde também agora tá ruim. E eu contava o que estava acontecendo, as pessoas até queriam ajudar, mas não sabia, não sabia o caminho. Só falava para mim, ore e jejue. Só falava isso. Mas no meu interior, eu queria algo específico, eu queria um conselho mais claro, um mapa. Bruna, você tem que fazer isso, vender aquilo, mudar de cidade, mexer naquilo, pedir a conta. Eu queria algo concreto, mais uma direção do que fazer para minha vida mudar.
E minha vida não mudava. Era um ciclo de derrota muito grande. Daí teve um dia que eu estava no quarto com depressão, mexendo no YouTube. Mexendo lá, vendo, passando com o dedo nos vídeos, né? Apareceu um título de um vídeo que me chamou a atenção. O título era o seguinte: A Terapia do Céu. Daí eu pensei, falei, nossa, que título interessante, né? Peguei e fui assistir. E daí no título, no vídeo, a irmã falava assim que a oração em línguas é uma chave para mudar o nosso interior, o nosso exterior, para desatar. O Espírito Santo, ele é o melhor médico, ele é o melhor psicólogo do que a gente pode imaginar. Porque ele conhece a gente como ninguém. Ele conhece o nosso passado, nossos traumas, os bullying que a gente passou. E ele sabe também coisas que a gente precisa, que a gente acha que não precisa. Ah, eu não preciso disso. E ele sabe que você precisa. Então ele vem tratando o teu interior, a tua alma. E ela falava tudo isso no vídeo. Eu falei assim, poxa, eu tô no fundo do poço, com o ministério arruinado, com a vida travada. Não custa tentar. Eu falei assim, vou tentar, eu não tenho outra solução. Eu falei assim, eu já tô na pior, não tem como dar errado. Pior que tá, não fica. Daí eu falei, eu vou assumir esse propósito. Vou tentar, 1 hora por dia. Falei, não tem outra saída. Daí eu fiz um propósito de 1 hora por dia orar em línguas, todo santo dia. Colocava hinos, louvor para ajudar. No começo foi difícil, irmãos, mas persista, que vale muito a pena. E eu colocava o louvor. No comecinho, era contado, eram as horas contadas, porque existem batalhas da alma, da mente. Não está funcionando. O inimigo vem também nesse momento soprar mentiras, que não vai dar certo, que você está perdendo o seu tempo, que você pode fazer outras coisas. Mas eu estava firme no propósito. Eu falei assim, pelo menos 6 meses da minha vida eu vou orar todo dia 1 hora em línguas. Daqui 6 meses eu vou ver como minha vida vai estar, o antes e o depois. E fui orando em línguas todo dia. Daí no primeiro mês, pergunta se eu vi mudança. Não. Segundo mês, também não vi mudança, mas eu estava convicta. Eu falei assim, em 6 meses, eu quero ver em 6 meses como minha vida vai estar. 6 meses. Como minha vida vai estar, o antes e o depois. Daí, irmãos, em 4 meses, comecei a perceber uma mudança interior em mim. Começou a vir uns insights de o que eu precisava melhorar. Porque às vezes, pastor Arilton, as pessoas falam que convivem com a gente, olha, você está muito teimosa, você tem que mudar. Só que como a gente não se enxerga, como a gente não se autoconhece, então a gente não muda. É difícil mudar só com outras pessoas falando da mudança. Mas em 4 meses eu comecei a ter uma clareza, umas ideias. Nossa, eu sou teimosa mesmo, hein? Tipo, como se estivesse parecendo a verdade. A fase do autoconhecimento. Daí eu comecei a falar, nossa, eu preciso mudar aqui, aqui e aqui, para eu ter aquele resultado. Já é uma grande mudança. Começou a vir umas ideias. Preciso entrar naquele curso que eu tinha abandonado e não terminei. Preciso voltar, fazer e concluir. Começou então, vir uns insights que parecem da gente, mas não é. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está trabalhando na tua vida. Só que daí começa do teu interior. Começa a agir de você de dentro para fora. Daí comecei a ter umas ideias, umas mudanças. Comecei a ver que comecei a me perceber. Eu falei, nossa, como eu fazia errado. Tá errado, Bruna, eu fazer negócio em tal lugar. Começou a vir sabedoria, inteligência, para eu começar a acertar minha vida começar a se alinhar. Isso foi nos 4 meses. Daí eu comecei daí me empolguei. Porque já está tendo resultado, você já ficou alegre. Então, porque quando você começa a ver alguns resultados da oração em línguas, daí você se empolga para orar. Daí de 1 hora passei a orar 2 horas, 3 horas por dia.
4 horas. Porque daí você fala, agora eu vi que dá certo. Agora eu vi que a vida da gente se funciona. alinha. Vou aumentar a quantidade. Daí eu continuei dos 30 anos. Amanhã eu faço 34. Então são 4 Amanhã? Amanhã. Aí, Olha, ó. parabéns, já adiantado. Isso. Então faz 4 anos que eu tô nessa jornada da oração em línguas, que é um E estilo teve de vida. resultado. Nossa! Um dos resultados. Olha, aí fica a critério de vocês se foi bom ou ruim o resultado, né? Sim, foi um milagre conhecer o Renato, porque a gente conheceu de uma forma assim que Deus apresentou o Renato para mim e apresentou eu para o Renato. Foi um milagre, foi um fruto da oração em línguas. Os irmãos viram que toda a vida dela estava amarrada e na área Sim. sentimental também. A área sentimental era horrível. Todo relacionamento meu terminava do nada, ou era muita briga, ou a pessoa gostava de mim ou não gostava, ou a pessoa mudava longe. Então era um conflito, não conseguia ser feliz. Na minha vida sentimental, eu não conseguia. Eu até pensava, falei assim, olha, cheguei 30 anos, nunca casei, acho que não vou casar mais. E havia pensamento, eu vou casar. Vinha O porque... pessoal, não sei, no Nordeste fala que vai ficar pra titia, não sei se lá no interior. Então o Senhor, Ele foi quebrando as maldições hereditárias, sentimentais. O Senhor foi quebrando, que trouxe uma aceleração violenta. O que eu vivi, Pastor Ariston, em 3 anos, 4 anos, não aconteceu em 15, 20 anos lá atrás. O Senhor trouxe uma aceleração violenta do processo, dos projetos, trouxe o Renato para minha vida. Casamos, né? Sábado. O Senhor trouxe conhecimento, ideias também. Uma coisa que acontece, quem ora muito, muito no Espírito, o Senhor começa a trazer muita criatividade. Muita criatividade. Você está lá na sua casa orando em línguas, de repente começa a vir uma ideia. Nossa, acho que eu vou fazer uma pregação com esse tema para jovens em tal dia. Isso começa a se tornar muito natural na vida de quem ora muito em línguas. Sabedoria. E é tanto que a pastora Bruna, ela tem um livro, né, que já é fruto disso, né, das experiências. Sim. Tem um livro, qual é o tema do livro? É um e-book, né? Um e-book. Orando no Espírito, ativação para viver o sobrenatural de forte, Deus. ativante. É Como um faz e-book. para adquirir esse e-book? Pode estar entrando em contato comigo, com o profeta Renato pelo WhatsApp, né? Daí nós enviamos também para quem quiser estar adquirindo. Daí ali eu conto mais experiências que aconteceu durante a oração em línguas. Eu conto mais os processos, né? Mais detalhado, todo o trajeto, como eu cheguei até aqui. Porque aconteceu muita coisa, né? Aqui a gente está resumindo um pouquinho. Mas no e-book tem mais informações, mais detalhes do que o Senhor fez, né? Mas, se você orar 1 hora em línguas, aqui testemunha, orar pelo menos 1 hora em línguas, sua vida muda. Muda. Isso, Muda. com certeza. É que no comecinho, há muita batalha. Uma que a sua alma não está acostumada, oração em línguas, e o inimigo investe. Nesse momento que você está em propósito, o inimigo investe. Eu falo no meu e-book que geralmente costuma ocorrer 3 fases de quem ora muito em línguas. Essas fases não precisa vir em sequência. Às vezes, geralmente, vem nessa sequência que eu vou falar. Mas às vezes pode ser que inverta. A 3ª fase entra em primeiro, a 2ª fase entra em primeiro. Mas como eu converso com muitas pessoas sobre oração em línguas, sobre que adquirir o meu e-book, eu percebo que as 3 fases é algo que aparece. Nessa sequência. Geralmente, pode ser que o Senhor inverta. A primeira fase, que eu costumo dizer, no início, é a fase da limpeza. O Senhor, Ele vai limpar tudo que está na tua alma. Tudo que está no teu interior. Então, às vezes, quando a pessoa ora em línguas, eu já ouvi muito. Começa a orar em línguas, fala assim, irmã, piorou. A depressão piorou. Tô orando em línguas. Irmã, peguei esse gancho aqui, um testemunho de um pastor. Ele disse que começou a orar em línguas muito e começou a vir um monte de pensamentos ruins. E aí ele foi falar com um pastor e ele falou, tá vindo pensamento ruim. Ele falou, não tá vindo, já tá aí dentro. Exatamente. É a fase da limpeza. Eu costumo dizer, né? Que tudo que está no interior do homem, na oração em línguas, principalmente no início, não que não estava ali no homem, estava adormecido.
Já Tava tá lá. já estava lá. Só que daí você começa a orar, desperta, porque o Senhor quer retirar, Tirar aquele quer mal. limpar. Então, Purificação. no começo, acontece muito. Eu comecei a orar em línguas, a depressão piorou, a síndrome do pânico aumentou. Daí eu falo, continua. Eu incentivo, eu falo assim, irmãos, é uma fase. Vai passar. Continua, que é a fase da limpeza. Para limpar, o Senhor tem que remexer. Porque o espírito é a lâmpada, né? É a lâmpada. Tanto o espírito do homem, Você até falado pelo apóstolo, o né? apóstolo falou, tanto o espírito do homem é uma lâmpada, né? E o espírito do Senhor é uma lâmpada. Na verdade, o espírito do Senhor são 7 chamas, né? Que estão diante do trono de Deus. Então, o espírito é uma lâmpada. Então, quando você está praticando a oração em línguas, na verdade, essa lâmpada está iluminando, revelando o que tá errado, né? Os defeitos que a gente nem imagina que tem, começa a aparecer. Às vezes a pessoa é nervosa, quando começa a orar em línguas, dá um mais nervoso ainda. Porque o Senhor quer mostrar, quer tratar aquela área. Então começa a aparecer. Os defeitos seu fica mais aflorado nessa fase. Mas é porque o Senhor quer limpar. E na fase inicial, que eu chamo fase 1 da limpeza, o Senhor começa a limpar tudo. Tanto o interior, começa a aparecer o que tem de ruim, o que tem de bom. Só que a sua vida externa começa a se limpar também. Nessa fase número 1, portas começam a abrir. Do interior e vai... O exterior. O interior vai se organizando o exterior. E portas começam a se fechar. Nessa fase da limpeza é muito comum amigos sumirem, amigos falsos sumirem, amigos novos aparecerem, conexões novas aparecer, pessoas falsas mostrar quem é, que é a fase da limpeza. O Senhor vai limpar o seu interior, seu pecado vai aparecer para o Senhor tirar, e também o seu exterior vai começar a mudar. Porta se fechar, emprego errado não dá certo. Outros convites começam a aparecer, convites de novo emprego, novas oportunidades, que é a fase da limpeza. Então, nessa fase, geralmente pode parecer frustração, mas é para o teu bem. Porque pode ser que no início, amigos embora, mas é o Senhor tirando. Coisas dando errado, mas é o Senhor tirando, porque Ele está tirando tudo que está desalinhado ao teu propósito, para te alinhar no seu propósito. Então, eu costumo falar que é a fase da limpeza. Limpeza externa e interna. Então, irmãos, se você começou as coisas aparentemente dar errado, prossiga, porque no final você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. É muito comum também namoros terminarem, noivados terminar, porque o Senhor está limpando. É a fase da limpeza. Então, não se frustre e continue. Ó, ela falou que tem... Depois ela vai falar das outras fases. Tem mais 2 fases. Vai aproveitar aqui esse gancho que também o profético... como ativa o profético? A oração em línguas, no seu caso? Porque cada profeta tem um... Certo. Eu acho... O que ajudou? Jejum, oração em línguas. Ó, pra vocês terem uma ideia, irmão, eles casaram sábado, ontem foram no monte, e hoje tá aqui no podcast. É o casal profético aqui. O que ativa o profético no seu caso? Eu vou pegar o gancho do tema, né, da oração em línguas. A Bruna falou uma coisa que me chamou a atenção. Ela falou assim que quando você está orando em línguas, você fica mais criativo. E a hora que ela falou isso, eu pensei no seguinte, é porque a criatividade, ela é a linguagem do Espírito Santo. A linguagem do Espírito, ela é criativa. Então, por exemplo, o Espírito Santo, ele fala através dos sonhos, das visões, né? Joel fala, eu derramarei o Espírito e aí vocês vão ter sonhos e visões. Né? E a dimensão de sonhos, visões, é uma linguagem criativa, né, de Deus. Então, quando você caminha em comunhão com o Espírito, tanto você vai começar a receber profecias, sonhos, visões, você vai ficar uma pessoa muito mais inspirada e criativa, porque ele é criativo, né? Ele é criativo, ele é dinâmico, ele é vivo, eficaz, poderoso, né? Então, eu quero pegar esse gancho, ligando o profético com o dom de línguas nesse sentido, e quero aplicar também o texto de Paulo, porque Paulo, ele fala o seguinte, quando vocês oram em línguas, vocês não falam às pessoas, mas em mistérios, você fala com Deus. Você fala em espírito mistérios com Deus, né? Isso é 1 Coríntios 14, o verso 2, né?
Então, em espírito, você fala mistérios com Deus. Mas aí Paulo fala assim, e a profecia, você fala às pessoas, para edificar, consolar, né, e encorajar. Então, você pode... Olha só que interessante isso, eu acho muito interessante. Porque quando você ora em línguas, você se utiliza da linguagem de Deus e se comunica com Ele. E quando você profetiza, Deus se utiliza da linguagem do homem e fala com o homem. Entendeu? Como está conectado? Então quanto mais você crescer na oração em línguas, você também vai crescer na profecia, no profético, né? Ou na capacidade de receber revelação, vamos colocar dessa forma. Ouvir a voz de Deus, né? Porque você está se edificando a si mesmo e você, em espírito, está conversando com Deus. Então, utilizou essa chave? Utilizo. Então, quando você ora em línguas, você se eleva. E vamos dizer assim, e quando você profetiza, Deus se manifesta. Então, aí é a junção das duas coisas, né? Verdade. Na dimensão, o pastor, profeta Renato, ele escreveu quantos e-books, quantos livros? Olha, livros eu tenho 2. O primeiro é o Geração Elias. Inclusive o Geração Elias eu disponibilizo ele gratuitamente. Quem desejar ele, eu só tenho em PDF, né? Só o PDF dele, eu não tenho mais o livro físico. Eu disponibilizo ele gratuitamente. Aí basta você me pedir, né? Você me pedir... Qual é o seu Instagram? No meu Instagram. Seu Instagram, já só entrar em contato. Qual é o Instagram seu? Renato_Pastene. Depois eu vou deixar o Instagram dos dois aqui na descrição. E ele tem esse livro aqui, O Vidente. Isso. Aqui fala de visões, como é que é? É um dom? É visão? Isso. Como é que explica essa visão aqui? Legal. Esse é o meu segundo livro, né? Segundo livro. Foi lançou agora esse daqui, O Vidente? Não, ele já... a capa bonita, ele é antigo. Ele já faz alguns anos. Fogo, visão, é bonito na capa. Isso. Esse livro, o Senhor começou a me dar alguns anos atrás, né? Bons anos atrás. Essa expressão, o vidente, ela é meio, assim, assustadora, né? Para algumas pessoas. Eu gosto. Você gosta? Que bom! Mas em 1 Samuel, pastor Ariston, em 1 Samuel 9, capítulo 9, versículo 9, a Bíblia diz assim, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Então essa palavra vidente, ela é uma palavra bíblica e ela revela, na verdade, a palavra original para o termo profeta. Né? Aí você já vê como o profeta está ligado à visão. Né? O profeta Samuel, quando Saul ele perdeu ali os animais, né, ele começou a procurar, não encontrava, daí eles falaram assim, vamos até a casa do vidente. Aí diz que eles chegaram na cidade do profeta Samuel, e aí eles perguntaram, aonde mora o vidente? Aí eles falaram, não, tá. Aí indicaram, né? E aí quando eles chegam na casa de Samuel, Samuel fala, eu sou o vidente. Aí ele entrega, né? Ó, os animais ficam tranquilos, já acharam. Mas na verdade Deus já tinha falado com ele que Saul seria rei, né? Na nação de Israel. Então, eu só estou dando essa introdução pro termo, o vidente. Então, esse livro, Ariston, ele fala a respeito do ministério do profeta. O ministério do profeta, né? A gente sabe que são 5 ministérios, 5 dons ministeriais, né? Que são Efésios 5, né? Que é o apóstolo, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres, né? Então, nesse livro eu falo um pouco do ofício do profeta. Eu faço um histórico assim dos videntes que a Bíblia cita. A Bíblia cita vários videntes. O rei Davi, ele tinha profetas videntes que ajudavam ele. E aí há uma diferença, isso é interessante. Porque existem tipos de profetas. Então, você vai ver que Davi, ele tinha Natã, que era um tipo de profeta, e ele tinha Gade, que era o vidente. Se você olhar no original, no hebraico, tem uma diferença. Natã, ele é chamado por um termo, é Nabi. Ele é o profeta Nabi, ou Navi, né? Depende da pronúncia, que é o profeta proclamador. Então, o Natã era um tipo de profeta que ele era mais de escutar a voz de Deus e falar. Não era visão. Não era tanta visão. Não que ele não pudesse ter visões também. Sim, mas era mas ele tinha uma ênfase aí nessa dinâmica. Hoje, trazendo para o Novo Testamento, alguns profetas que se movem nessa dimensão do proclamador, é muito comum você ver assim, profetas que
que se move na interpretação de línguas, por exemplo. Sabe aquele profeta que chega falando em línguas assim, com tudo em cima de você, assim, começa a interpretar? É possível que ele seja um profeta proclamador, porque é comum eles caminharem nessa dinâmica de receber a revelação muito pela audição. Então eles vão orando em línguas, vão recebendo, vão ouvindo o que Deus está falando, a interpretação, e vão falando. O profeta vidente, ele já se move um pouco mais, vamos colocar dessa forma, pelo dom de discernimento de espíritos. Porque o dom de discernimento de espíritos, ele é o dom que abre a capacidade de visão no mundo espiritual. Né? Então, o profeta vidente, ele tem muito essa questão da percepção, do discernimento. Um gancho aí, pegando nessa linha, você vê os escritores profetas, né? Que você vê que alguns teve mais visão do que os outros, igual Jeremias era um tipo, mesmo que tinha visão, mas você vai ver o livro de Ezequiel. Exatamente. É um monte de visões. Exatamente. Um bom exemplo disso, pastor Ariston, eu encontro em Ageu e Zacarias. Porque Ageu e Zacarias, eles profetizaram na mesma época, né, quando estavam reconstruindo o templo. E você vai ver Ageu como um profeta proclamador e Zacarias como um profeta vidente. Então, se você lê o livro de Ageu, você vai ver ali um tipo de linguagem, assim diz o Senhor, ele pende mais para o proclamador. Já o Zacarias, o livro de Zacarias inteiro é sonho. Ele está sonhando, tendo visão, é uma visão atrás da outra. Ele tem mais de 8 visões, acho que, no livro dele ali. E tal. Então, naquela época, Ageu estava ouvindo muito, e Zacarias estava enxergando o que estava acontecendo no mundo espiritual. Casal profético, você é visão, ela é um proclamador ou os dois são visão? Eu creio que os dois são videntes, eu creio que os dois são do tipo vidente. A Bruna tem muitas visões também, sonhos, né? Deus fala muito com ela em sonhos. Amém. Mas se fosse assim, a chave para andar no sobrenatural, a oração em língua, depois vai falar até os dois. O jejum entra, qual mais chaves pode falar? Legal. Nós vamos falar depois dos outros dois. Eu colocaria assim, Ariston. Eu vou falar uma palavra que é quietude. Quietude. O esperar no Senhor, né? O Salmo 40 diz, esperei com paciência. Será que é o mesmo termo que o Benin gosta de falar, contemplação? Isso. Contemplação. Quietude, contemplação, o lugar secreto, o estar a sós, o se retirar. O profeta, ele tem que viver isso, entendeu? E quem quer andar nos altos níveis, né, da intimidade com Deus, do Espírito, ele vai encontrar esse caminho, ele vai descobrir esse caminho aí, entendeu? Então, não dá para ser muito usado por Deus se ora pouco. Tem como? Olha... Tem uma vez um irmão fala assim, pastor... Limita, né? Tô orando muito. Eu falei, que bom, que eu sempre pegava no pé dos irmãos para orar. Eu falei, que alegre, que bom. Eu tô orando bastante. Eu falei, quanto tempo você tá orando? Tô orando 15 minutos. Eu falei, 15 minutos, irmão? É muito. Então não tem como. Limita muito, né? Limita, você não vai conseguir mergulhar nas profundezas, né? É um preço a ser pago, né? É um preço, né? A unção tem um preço, né? Que nem eu estava conversando com o apóstolo Ricardo antes de começar a gravação. Só para falar, nós estamos aqui no estúdio do apóstolo Glória Ricardo, que nos abençoa. Casal abençoado. Casal aqui do avivamento também, ó. Glória a Deus. Os dois. Isso, com Casal certeza. muito abençoado. E eu estava conversando com eles que eu acompanhei algumas postagens no Instagram deles, né, no Facebook deles, onde eu vi o preço que eles pagaram, estão pagando para ser usado por Deus, porque tem um preço. Dedicação. Não é nada fácil, né? Porque as pessoas hoje querem as coisas mais fáceis. Né? Tem um preço. A gente tem que negar a si mesmo muitas vezes, abrir mão, né, de projetos nossos que podem ser pequenos, que são pequenos e limitados, para ter o projeto de Deus, que são muito maiores. Os planos de Deus é muito maior, muito melhor. Então, assim, existe um preço, só que vale muito a pena. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Eu falo para vocês, é difícil, dói renunciar a si mesmo, renunciar a sonhos pessoais, projetos pessoais. Dói, é difícil, mas eu posso falar, vale muito a pena e está valendo muito a pena. Vale muito a pena. Glória a Deus. Profeta, depois nós vamos falar dois que eu fiquei curioso, né? Eu não li o e-book, eu tenho que ler o e-book da pastora. O que eu falei aqui, eu tenho 2 livros sobre oração em língua, eu vou pegar a experiência.
Até Glória a veio Deus. uma ideia daquela terapia do céu. Para mim, no próximo vídeo eu vou fazer algo meio parecido. Muito Não vou bom. copiar tudo, Top, mas top. nós recebe, né? Legal. Nós estamos vivendo um tempo profético, né? Eu vi as suas postagens, né? Eu acho que é o tempo da igreja se despertar, né? Porque eu não sei como tá lá na Curitiba. E aí morava em Piracicaba, mas está indo morar em Curitiba. Mas só que, pelo menos na região que eu tô, há uma frieza. Eu percebo dos irmãos que oravam Entendi. muito, não estão orando mais, dos que buscavam. Não sei como está a realidade lá. O que você percebe esse tempo? Se a igreja precisa despertar, ou se está uma frieza na região de lá, ou está pegando fogo? Como é que tá as coisas? Olha, eu percebo assim, Ariston, que existem existe uma divisão aqui, né? Uma separação. Existem aqueles que nesse tempo estão sendo mais avivados do que antes, né? Ou seja, estão experimentando um fogo novo, uma vida com Deus como nunca tinham imaginado, né? Vou experimentar agora, receber a unção. Receber a unção, né? Profética, Expansão. Amém, amém. E existe um outro grupo que tem se esfriado, né? Até é interessante que Isaías 60, por exemplo, ele fala que levanta e resplandece porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre você. Mas sobre a terra, as trevas cobrem a terra. Aí você vê essa divisão. Então, esse período que a gente tá vivendo, eu creio assim que ou você pode experimentar um nível de avivamento maior, porque estamos entrando em tempos de glória maior, de revelação maior de Deus, ou você pode entrar em tempos de apostasia, porque a Bíblia também, né, diz que mas é uma decisão da pessoa. virão tempos de apostasia, de esfriamento. É uma decisão. A pessoa decidiu. É uma decisão. Mais, Eis que estou à porta e bato, né? Aquele que abrir, eu vou entrar. Então você decide por dentro. Você tem que decidir querer isso. Daí Jesus vai ceiar com você, ele vai trazer plenitude, né, sobre você. Vou falar, segundo ponto lá, segunda fase da oração em línguas. Isso, a segunda fase que geralmente ocorre, né? Como eu tinha comentado anteriormente, que pode inverter, mas geralmente a fase que geralmente ocorre quando eu converso com pessoas. A segunda fase é a fase do autoconhecimento. Você orando em línguas depois de um tempo, depois da fase da limpeza, você começa a se autoconhecer, se perceber quem você é. A sua identidade começa a se instalar. Você fala coisas que você não percebia que você era, que você gostava, você começa a perceber. Coisa ruim. Sim, sim. Você começa a perceber, você fala assim, poxa, começa a ter uns insights. O que eu tô fazendo nesse grupo aqui, desse lugar? Se eu não curto rock, se eu não gosto dessas roupas, o que eu tô fazendo aqui? Se eu gosto disso, disso, disso. Então você começa a se autoconhecer, é uma forma também do Senhor alinhar você ao teu destino, ao teu propósito. Então você começa a falar assim, poxa, eu preciso melhorar aqui, 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 sem ninguém te falar. Sem ninguém ficar falando pra você. O que é bom é isso, né? Porque às vezes nós falamos, a pessoa não escuta, mas quando é o Espírito agindo... Daí a gente se convence, a gente muda, porque a gente tem aquela convicção interna. É algo que vem de dentro. Você também começa a perceber, falar, poxa, esse projeto aqui não tem nada a ver comigo. Vou fechar esse projeto, vou abrir um outro projeto em outra empresa, em outro lugar, em outra cidade, porque essa cidade não está mais para mim. Então você começa a se autoconhecer. Na verdade, o alinhamento. O Senhor vai puxando você para o teu destino, vai tirando tudo que não está relacionado ao teu destino, ao teu propósito, para te alinhar. É aí que você descobriu que era chamado para ser profeta? Sim, daí eu descobri que o Senhor tinha me chamado para o profético. E foi muito engraçado, muito interessante, porque alguns profetas na minha infância, adolescência, falavam que o Senhor tinha uma grande obra na minha vida. Só que não falava em que área. E eu já tocava teclado na igreja, então eu pensei. Eu falei, é o teclado, é a música. Então eu me dediquei muitos anos à música. Eu orava por uma tecladista, hein? Deus respondeu. E eu dedicava muito, eu fazia muita aula de piano, eu investia pesado mesmo na música. Até pensei em fazer faculdade de música para poder dar aula de música, então eu levei muito a sério, por anos e anos e anos. Só que daí nessa fase do autoconhecimento, eu tive um insight.
Eu falei, poxa, Senhor, eu falei, mas poxa, Senhor, se o Senhor tem uma grande obra na minha vida, nessa área da música, por que não dá fruto? Alguma coisa tá errado, porque quando é de Deus, a gente está se dedicando, fazendo tudo certinho, a gente está no nosso ministério de propósito, os frutos aparecem. Daí eu comecei a ter uns insights, daí o Senhor começou a confirmar que eu era profeta. Usou irmãos para falar que eu era uma profeta de ofício. Daí o Senhor começou a testificar no meu interior que eu era uma profeta de ofício. Daí eu entendi que a música não era o chamado principal. Hoje eu adoro em casa o Senhor, né? Louvo ao Senhor, mas não vejo eu como ministério principal tocando teclado. Daí o Senhor começou a me usar, entregar profecia para uma irmã, para um irmão. Daí eu tomei posse do ministério profético. Aí já começou a fluir também a palavra profética. Sim, começou a fluir. Começou a fluir. No culto, o Senhor mostrar algo para a irmã, algo para o irmão. Vocês, como profeta, recebem sempre? É fácil? Vocês vão no lugar, já vê e já tem uma palavra? Só por curiosidade. Você chega num ambiente, numa igreja nova, você já, de imediato, tem algumas revelações ali? Como funciona? Quer responder? Assim, a gente costuma orar muito antes de aceitar algum convite. De ir para algum lugar. Para algum lugar. Então, aqui nesse Podercast, a gente orou e o Senhor confirmou. Confirmou que era pra gente vir, confirmou, deu tudo certinho a data, quando o Renato tá em São Paulo, aqui em Piracicaba. Então a gente costuma orar muito antes, se aceita o convite ou não. Então quando a gente vai para um lugar assim ministrar, ir na igreja, a gente já vai debaixo de uma direção de Deus. Então geralmente quando a gente vai é porque o Senhor quer falar alguma coisa, ministrar sobre alguém, né? E foi o que aconteceu hoje, né? Um exemplo, né? O pastor Ariston nos convidou para estar aqui no podcast. Nós oramos, né? Sobre a nossa vinda aqui. E, naturalmente, o Senhor me deu uma palavra para o pastor Ariston, que eu não vou falar aqui nos vídeos qual que é a palavra, né? Mas eu já entreguei ali antes de começar a palavra para ele. Nós já tivemos um tempo bom ali com o Senhor, né? E então é um exemplo de que realmente isso acontece, né? O Senhor nos enviar a alguns lugares e nos comunicar coisas, né? Sobre as pessoas, sobre o que nós temos que fazer ali, né? E fluir, né? No profético, na chamada. Que coisa tremenda. E eu acho que uma das coisas, até o apóstolo também comentou isso lá do propósito, né? Do autoconhecimento. Tem muita gente que está, às vezes, em depressão, frustrado, ou está perdido, ou não dando certo. Algumas coisas não frutificando porque não está no propósito. Exatamente. E aqui a oração em línguas vai ajudar a alinhar você. O pastor David, ele gostava de falar, orando a vontade perfeita de Deus, baseado em Romanos 8, né? Você está orando em línguas, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, orando a vontade de Deus. Glória a Deus. O propósito que Deus tem na nossa vida. Exatamente. Tremendo. Algo tremendo. Tremendo. Algo tremendo. E então foi nessa fase 2 do autoconhecimento e despertou o chamado profético. Para você ver como é importante a oração em línguas. Se não fosse a oração em línguas, eu estaria talvez até hoje no chamado que não era para minha vida. Você imagina, tem 4 anos que começou a orar em línguas. Se não fosse a oração em línguas, estaria como a sua vida? Eu estaria, acho que, no ministério frustrada, numa igreja frustrada. Eu estaria frustrada, com a vida toda travada. Travada, porque destravou depois Destravou, violento, gente, foi violento. O que eu tô vivendo nesses 4 anos, 3 anos, eu não vivi em 30 anos. 30 anos. 30 anos. Servindo a Deus, destravou. na igreja, dedicada. Perfeito. Então, para você ter uma ideia, não quer dizer que está na igreja. É muito poderoso, né? Sim, E qual é a terceira fase? Pra concluir. A terceira fase... Vai deixar o pessoal com água. Tem muito mais no e-book lá, né? A terceira fase, que geralmente ocorre, que é uma fase muito boa, é a fase da surpresa de Deus. Começa a vir as surpresas até você. Nessa fase que você já está há um bom tempo orando em línguas, começa convites a aparecer, amigos novos a aparecer, começa você ganhar carro. Foi surpresa? Foi surpresa. Surpresaça. Foi surpresa que eu nem imaginava que eu ia casar. Eu já estava assim, acho que nem vou casar mais. Vou ficar pra titia. Então, nessa terceira nem fase... que vinha a benção do Curitiba. Então, que eu ia mudar de cidade. O Senhor mudou a minha vida. Radicalmente, mudar de cidade.
mudança, né? Sair de um lugar e ir para outro lugar, começar a vida nova. Então, essa terceira fase é a fase das surpresas de Deus. Coisas que você nem está esperando, começa a aparecer. Ideias também. Ideias que você nem imaginava que você ia ter, começam a surgir. Títulos de livros, convites a aparecer, amigos novos a aparecer. Porque você já orou no teu espírito. Só que você não tinha a revelação do que estava orando. Mas daí chega um momento, um prazo que você está orando, as surpresas começam a aparecer. E tanto que você fica surpreso. Você fala assim, poxa, nem estava esperando ganhar um carro e alguém me abençoou com um carro. Isso é coisa boa. Então, assim, vale muito a pena. Essa fase é boa. Essa fase é boa. Surpresas começam a vir que a gente fala, meu Deus, é de Deus. Tava precisando pagar o aluguel e o Senhor mandou a provisão do aluguel. As surpresas. Tremendo. Então, 1 hora por dia, irmão. No mínimo. No mínimo. Isso. Nós fomos falando ali, quando nós estávamos ali na sala, ali, antes de começar o programa, nós falamos algo. Pelo menos eu sei que ele falou que recebeu não sei como você falou, capa, não sei se você usou esse termo, eu usei a palavra capa, manto, certo, né? pode ser. Que é de um profeta que ele conheceu, né? Então, o profeta Renato acredita na impartição, não na transferência, né? Que você disse que recebeu uma parte. Com certeza. Você teve experiência de transferência de outros profetas que ativou? Tive. Como foi? Conta isso. Tive. Tem gente que ainda luta contra algo bíblico, né? Que tá lá, Elias, Eliseu, certo. Moisés por 70 escrito ali. Mas certo. Isso também ajudou nesse caminho profético? Com da certeza. Transferência? Com certeza. No meu caso, depois que o Senhor me separou para esse ministério, eu me conectei com profetas que eu creio que a grande maioria não conhece, né? Que são profetas de outros países. Como Bob Jones, né? Que também já é falecido. Mas tinha umas coisas bem profundas. Bem profundas. Alguns podem ser que alguns conheçam o Jim Go, por exemplo, acho que alguns já conhecem que ele tem. Tem mais livros aqui no Brasil. Então, eu vou citar alguns assim que são, por exemplo, referências para mim, meio que a minha escola, vamos dizer, de crescimento na área profética. Bob Jones, Jim Go, Joe Paul Jackson, que morreu também, que escreveu aquele livro Desmascarando o Espírito de Jezabel, um livro muito bom, tem no Brasil esse livro dele. Joe Paul Jackson, Doug Addison, né? O próprio Rick Joyner, mas o Rick Joyner eu já vejo um pouco ele de uma maneira diferente, a questão ministerial na vida dele, né? Linha, né? É um pouco diferente, mas o Rick Joyner também foi uma grande influência. Os livros, né, do Rick Joyner foi uma grande influência na minha vida, né? Tem uma trilogia ali, a Batalha Final, a Chamada Final, a Espada e a Tocha. Então, eu aprendi muito nessa escola. E eu sei que aprendendo com eles eu fui recebendo. É como se eu fosse recebendo a unção, o entendimento, a revelação, inspiração, né? Agora, a questão de receber manto, eu não costumo citar tanto alguns profetas que oraram comigo mesmo, assim, mas eu vou citar um. Quer dizer, o Gregório McNutt foi um que orou comigo, por exemplo, né? Que já orou comigo, eu já encontrei com ele algumas vezes, né? Antes do Senhor recolher ele. Inclusive o Gregório McNutt, antes dele morrer, eu tive um sonho com ele. E o Senhor me mostrou no sonho que ele ia morrer, né? E eu vi ele indo embora. Daí eu até comentei, olha, o Senhor vai recolher o Gregório McNutt, né? Então, o Gregório é um dos que eu sei que eu recebi uma impartição da vida dele, né? Da vida do Gregório McNutt. Eu tenho um profeta americano que se chama... também faleceu também. Interessante que eu estou citando... Isso eu quero falar para quem estiver ouvindo. Você reparou que eu estou citando muitos profetas que já foram recolhidos pelo Senhor. Então, está seguindo o manto, é igual a Elias. Isso faz parte de uma palavra que Deus me deu. Eu acordei um dia, pastor Aris, de um sonho muito forte. Eu senti a presença de Deus na hora que eu acordei. Deus me mostrou algumas coisas no sonho, né? Não me compete citar o sonho agora, mas quando eu acordei, eu escutava a seguinte revelação. Chegou a hora, ou é a hora, né? Está na hora da troca da guarda. É a hora da troca da guarda. E aí o Senhor começou a recolher. Não só profetas,
Você pode ver aí que o Billy Graham, evangelista, foi recolhido, o Po Yang-soo, aí lá da Coreia do Sul, foi recolhido, David Robertson, né? o próprio David Robertson foi recolhido, Verdade. Mori Cerulo, né? Enfim, muitos ministros aí o Senhor recolheu. E isso está de acordo com essa palavra que ele me deu. Está na hora da troca da guarda. E aí eu falo com vocês que estão escutando que muitos de vocês precisam receber essas atribuições, esses legados, né? Porque existe uma obra, um lugar a ser ocupado. Uma nova geração, uma nova liderança precisa assumir esse bastão, né? Assumir esse legado. Eu sinto de citar o Kim Clement. O Kim Clement é um profeta americano que faleceu. Eu vou contar a experiência que eu tive de impartição dele. Eu estava orando. Eu não sei se eu vou assustar um pouco a tua audiência aqui, Thales. Qualquer coisa você corta aí, o Ricardo corta lá e edita depois. Mas eu estava orando num local, deitado no chão. De repente eu vi ele entrando pela minha janela. Visão aberta. Eu estava dormindo, estava acordado. Eu vi ele entrando pela janela, como se fosse, vamos colocar assim, como se fosse, eu não vou afirmar que era o espírito dele, como se fosse o espírito dele. Eu vi ele entrando pela janela, como se ele fosse uma chama azul. E ele veio quicando assim, muito rápido, muito violento. Ele quicava. Inclusive essa foi Estava se pulando? Como se estivesse pulando. Inclusive foi isso que aconteceu comigo quando Deus me separou para o ofício de profeta. Eu tive uma experiência de batismo de fogo. Quando eu tive esse batismo de fogo, eu caí no chão e eu me debatia no chão, assim, quicando debaixo do poder de Deus, do fogo de Deus, e eu escutava o Senhor falando, profeta às nações, profeta às nações, profeta às nações, várias vezes, assim, mais de, acho que 5 vezes o Senhor falou, profeta às nações, profeta às nações, profeta às nações, profeta às nações, e eu me debatendo no chão. E quando eu tive essa visão do Kim Clement, ele veio quicando. Isso aí foi antes? Isso foi antes, essa experiência de batismo de fogo foi antes. Aí o Kim Clement, ele veio quicando, ele quicava assim no chão, e eu vi ele vindo, e ele, como se ele, tipo, mergulhou na minha barriga. E eu senti o fogo. Assim, o termo que vinha era o fogo profético. Eu estava recebendo fogo profético, né? Então, só para deixar claro, eu não estou afirmando que era ele, mas assim, foi uma forma de Deus mostrar que o manto dele, a unção que estava sobre ele, estava me acessando. Entendeu? Então, ele já tinha partido? Ele já tinha partido. Eu acredito que ele tinha falecido fazia um mês, quando eu tive essa experiência. Então, por isso que eu estou dizendo, não estou dizendo que era ele. Mas o manto, assim como quando Elias foi para o céu, o manto ficou. Então, o manto, a unção, eu recebi da vida do Kim Clement. Profeta Kim Clement. Um homem tremendo, um homem de Deus tremendo, com um ministério muito conectado com Israel, que inclusive é uma área que Deus me conectou com Israel. Então, eu vejo já em funcionamento esse manto na minha vida, quando eu estou ministrando sobre Israel. Uns 4 anos atrás, 5 anos. É uma transferência, tanto eu já ouvi isso, né? Tá. Tem um pastor lá na Nigéria, o Deg Yus, ele fala que eu ouvindo a fita do Kenneth Hagin. Ele viu saindo, quando você falou isso eu lembrei, ele saindo lá como se fosse algo da fita, ouvindo várias vezes, estava em jejum, entrando dentro dele aqui. Entrou na minha barriga. Estava assim na barriga e ele ouviu uma voz, estou te dando a unção de ensino. Uau. E aí, a partir dali, o mistério dele é gigante lá na Nigéria. Tremendo. É o sobrenatural, irmão. O povo não se assusta, não. Por isso que é o poder cast, é o sobrenatural. Aqui só tem famintos. Tem que mergulhar. Então, qual mais chave para entrar no sobrenatural? Falar, eu quero mergulhar, vamos dizer, nós já falamos aqui o desafio, 1 hora, oração em línguas. Qual mais chave nós podemos falar para a audiência? Fala assim, vamos mergulhar no sobrenatural. Eu vou usar como se fosse o oposto da primeira chave que eu dei, porque a primeira chave eu falei quietude, e agora eu vou falar violência. Pode parecer o oposto, mas elas são iguais, são juntas. Então, quietude é uma chave, mas violência é outra, porque Jesus disse assim, desde os dias de João Batista, se faz violência e os violentos se apoderam do reino, né? Então, a violência não no sentido carnal, uma violência no sentido espiritual. João Batista, por exemplo, ele era violento no espírito. E como que ele manifestou essa violência no espírito? Vivendo uma vida, um estilo de vida. Aí entra o termo que a Bruna gosta muito de usar, né? O estilo de vida de oração em línguas. Então, no caso de João Batista, ele entrou no estilo de vida de oração e jejum. Oração e jejum. Então, quando ele orava
E quando ele jejuava, ele estava manifestando uma violência espiritual. Uma fome, uma sede, uma violência. E essa violência fez com que ele entrasse, ele rompesse. Aí ele entrou, ele conquistou o mundo espiritual. Verdade. Eu creio que isso que Deus precisa despertar o povo. Deus tem muito mais para fazer. Né? Deus é poderoso. Deus é grande. Se a igreja entrar na violência, usar as chaves que já tem aí, que já está escrito, que já está sendo pregado, ensinado. Isso. Nós vamos entrar em outra dimensão. A pastora Bruna e o profeta Renato, os dois têm canal separado. A pastora Bruna, como é o nome do seu canal? Tá com o Ministério Coração em Chamas. Coração em Chamas. Que o Senhor me deu. E do... o meu é o meu nome, né? Tá. Renato Pastene Pires. Igual tá no livro ali, né? Então, se você quiser mostrar. Tá aqui o vídeo. Isso. O meu canal é Renato Pastene. Você pesquisa o meu nome, né? Renato Pastene Pires. Aí vai estar aqui embaixo aqui no Instagram deles. Então no seu canal, como você tem várias mensagens sobre oração em línguas lá. Sim. Qual é a maior dúvida que as pessoas escrevem lá, né, quando você, aqui no vídeo, não sei se tem algum, ou pessoalmente a pessoa, mas eu tô com dúvida disso. Qual é a maior dúvida que é? A maior dúvida é da fase 1, né? Que costuma ocorrer, a fase da limpeza. Quando tá tendo problema. As pessoas chegam e falam assim, irmã do céu, o que tá acontecendo? Comecei a orar em línguas, minha noiva terminou, meu carro quebrou, eu perdi o emprego, a frustração aumentou, tô tendo ataques. Daí eu vou explicar que é uma fase da limpeza, que o Senhor vai fechar portas que não é para a pessoa. Então, lá na igreja aconteceu um problema. Quando eu comecei a ensinar sobre oração em línguas, as pessoas falavam que achavam que só devia orar em línguas quando tivesse aquela unção, aquele fogo. Exatamente. Não sabe que podemos orar na hora que quiser. Então, alguém tem dúvida disso? Nossa, tem muito. Eu recebo muita dúvida sobre isso. Tanto que comigo aconteceu. Eu já era batizada com o Espírito Santo há muito tempo, só que eu só orava em línguas em cultos que era Pentecostes, culto do batismo, do Espírito Santo. Eu não entendia que era uma chave, que eu podia orar todos os dias, e quanto mais orar em línguas, melhor. Eu não entendia. Sentindo a unção ou não sentindo? Pode orar na hora que quiser. Sim, eu não entendia. E outra dúvida também que ocorre muito é que tem pessoas que têm medo, que nunca foram batizadas em línguas, não falam em línguas. Daí vem uma palavra na mente, a pessoa tem medo de ser da carne ou do espírito. Essa dúvida tem muito. Que tem muita gente que não fala em língua. Quando nós vamos orar, eu pergunto, medo. Mas veio alguma vez, a maioria já recebeu. Mas ela mesmo tá ficando travada. E a pessoa tem medo de falar a palavra que vem na mente e ser uma coisa carnal, de estar blasfemando contra o Espírito Santo. Daí a pessoa trava. E isso é um engano. E como você faz para destravar essas pessoas? Se é pessoalmente, se você estiver conversando com a pessoa pessoalmente. Eu falo com a pessoa, eu falo assim, não tenha medo, abre a boca, o som que vier, deixa fluir e abre, não tenha medo. Porque o Senhor vai falando, vai liberar. Daí a pessoa, às vezes, tem até medo também, que no início é poucas palavras que está no Espírito. Daí eu falo, não, fale essas poucas palavras, com o tempo o Senhor vai acrescentando. Com o tempo você vai ter um dialeto grande para falar, mas fale essas poucas palavras que o Senhor vai fluir. Não tenha medo, abre a boca. Porque muitas pessoas já são batizadas, mas têm medo. Interessante que comigo foi assim, eu era bem jovem e eu tinha exatamente uma das questões que a Bruna citou aqui. Eu pensava assim, vai que eu vou blasfemar contra o Espírito Santo. Ficar com medo? Eu tinha isso, bem novinho, né? Adolescente, assim, eu tinha isso. E eu já tinha recebido o Espírito, mas eu tinha essa questão. E aí eu lembro que eu estava numa aula da Jocum, numa escola que eles faziam à noite lá da Jocum, e o cara ministrando, ele falou: você que pensa, algo assim, né? Tem gente que pensa, ou você que pensa, não sei como que ele falou. Ele falou assim, que você vai blasfemar contra o Espírito quando você está orando em línguas? Tira isso da sua cabeça. Você faria isso conscientemente falando em português? Não, então fica tranquilo que você não vai fazer quando você estiver orando em línguas, né? Ele quis dizer. E aquilo me desbloqueou. Tanto é que nessa galera dessa escola que eu fazia da Jocum, nesse período que daí veio comigo, sobre mim com força, a questão do falar em línguas, né? Aí me abriu, aí eu não tinha mais esse preconceito, né? Você vê, às vezes, a falta de conhecimento e um ensino certo me desbloqueou. E outra pergunta que ocorre muito é que no início, quando a pessoa está começando, foi batizada hoje, né? As palavras não é um dialeto rico que vem assim. Poucas palavras. São poucas palavras, porque a pessoa está se adaptando, está no início. Então a pessoa fala assim, irmã Bruna, não vou orar mais, porque só vem uma palavrinha.
Eu falo, não, continua, que com o tempo o Senhor vai trazendo mais. Eu dou exemplo, né, do aluno que está aprendendo a ler, escrever. No início ele não vai escrever cartas e cartas. Vem com uma palavrinha aqui, outra ali, vai aprendendo a falar. É o idioma do céu. Então, no início vem uma palavrinha aqui, da pessoa vai persistindo, o Senhor vai acrescentando. Mas tem muita gente que tem essa dúvida. Fala assim, só tem uma palavrinha. Quando eu vou orar, só tem uma palavrinha. Eu falo, não, continua, você tá adquirindo o idioma do céu. E o idioma do céu, o Senhor vai trazendo, vai acrescentando. Daí, com o tempo, solta, libera, a pessoa fala todo um dialeto, né? Eu até falei adolescente, mas eu acho que eu já estava com uns 18 anos nessa época, uns 17, 18 anos. Então, eu acho que, na minha visão, o inimigo batalha muito, porque é um dom que nós, diferente dos outros dons, que nós temos controle, né? De orar, de edificar. E eu acho que o inimigo batalha muito para a igreja não entender. Com certeza. As igrejas que não entendem, né? Que não é ensinado, né? Porque tem muitas igrejas pentecostais no Brasil, a maioria tem uns dons, e tem um dom lá e ninguém só espera o culto da unção do fogo para orar em língua. Acontece muito, né? Muito Acontece mesmo. muito. Mas ainda bem que Deus está levantando um casal aí, casal do avivamento aqui também, lá para Curitiba. Curitiba, capital lá. Lá tem bastante igreja avivada, né? Lá, tem, com certeza. Eu via falar que tinha, né? Sim, tem muitos movimentos bons em Curitiba, igrejas muito boas, né? Tem focos assim da presença de Deus, já tem profetas, já conheci muitos aí nesse tempo em Curitiba. Um dia visitar esse casal lá num monte, Tá convidado, vamos lá. Tem um monte em Curitiba. Você tem que gravar um vídeo lá, liberando a cura. Vamos lá, vai ser o encontro dos famintos. Vamos lá. Só os famintos no monte. Até o Ricardo, se quiser. Só gente doida do sobrenatural, que ama o sobrenatural. Sobrenatural. Amém. E eu queria perguntar assim, para entrar no sobrenatural, quanto mais você mergulha no sobrenatural, você cria conflito? Há uma perseguição? Vamos dizer, igual nós estamos falando aqui, o que nós estamos falando aqui já para alguns vai falar que é heresia. Não sei se debaixo nos comentários, como vocês desativaram, eu desativei. Eu vejo os comentários antes de entrar no canal. Não sei se vocês fizeram isso que dá para fazer. Mas tem gente que comenta bobagem, né? Entendi. Há uma certa perseguição pro sobrenatural, pro profético, para oração em línguas. Como é que vocês enfrentam isso? Ou se não acontece com vocês? Acontece sim. Você tem que ter muita convicção do teu chamado e do que Deus vai fazer na tua vida. Porque é vários levantes, né? Tem ministérios que não crê, fala que é heresia, fala que a gente é bruxo. Se contar uma experiência, fala, não, esse povo não é de Deus. Não, se contar só essa que o Renato contou agora. O povo fala que é tudo heresia. Já assusta, né? Assusta. Então você tem que ter convicção com Deus e assim você tem que ter firmeza no teu propósito e seguir, porque vai ter muita gente levantando contra, muita perseguição mesmo. E às vezes, principalmente os mais próximos, né? Os próximos. Porque assim, família ou igreja. Os dois, porque você vê que Jesus ele fala, né, inclusive, né, que não há profeta sem honra, né, algo assim, que o profeta não tem honra na sua própria casa, né, muitas vezes. Então, eu cito isso assim no sentido de, quem sabe muitos que nos ouvem, né, tem um chamado, não precisa nem ser para profeta, né, mas tem um chamado do Senhor. Muitas vezes os maiores inimigos podem ser os da própria casa, né, que não vão entender, que não vão compreender o que você está vivendo. Então você vai ter que ter assim muita sabedoria, muita cautela, mansidão, entende? Para você não quebrar princípios também de honra, para você não quebrar princípios de ser guiado pelo Espírito, né? Exatamente. Então eu queria assim que muita sabedoria, muito amor, muita mansidão, para você suportar, porque na verdade Deus está usando isso daí. Entendeu? Para forjar, né? Para forjar o ministro, né? Você falando isso, lembrei algo, porque cada ministério, talvez para o pastor, ele deve ter, eu fui chamado para ser pastor faz muitos anos, tem as suas perseguições e sua luta, mas eu acho que a luta do pastoral não é antes, é durante o ministério mesmo, lidar com as pessoas, é algo complicado. Mas eu acho que o profético, acho que por causa dessa sensibilidade da visão aberta, é perseguido antes, às vezes. A Cindy Jacobs.
ela conta num livro dela, Ouvindo a Voz de Deus, um negócio assim, que no começo ela começava a ter visões, ter isso, o pessoal falava que ela tinha demônio. Ela disse que foi para uma igreja que ficaram acho que 5 horas orando na cabeça dela para expulsar o demônio, porque os pessoal não entenderam que aquilo era um mover profético. Ela conta lá, se eu não me engano é Ouvir a Voz de Deus, um negócio assim, ela conta Que isso. forte. Que ela, o pessoal pensava que era demônio e a igreja não tinha experiência também, e ela também não. Então acho que isso, né, sensibilidade. Mas graças a Deus, Deus está levantando os profetas de Deus para ensinar, Amém. né? Glória a Deus. E tem uma escola de profeta na Bíblia, né? Tinha uma escola, Tinha exatamente. uma escola lá. No tempo de Eliseu, uma escola lá. Exatamente. E vocês têm muitas pessoas que acompanham, têm ensinado, como é que faz isso? O pessoal procura vocês, ó, faça o estudo, ensinamento, mentoria, que tem acontecido? Isso, a profeta Bruna, ela tem um canal assim já com um número bom de inscritos, né, no YouTube. Então muita gente já tem recebido os ensinos dela ali no Sobre oração em YouTube. línguas, dons, processos, né? E o Renato, ele tem uma mentoria também, né? Isso que eu ia falar. E eu assim, eu comecei esse ano uma mentoria que se chama Discernindo as Jornadas Espirituais. Essa mentoria, eu já tenho um grupo fechado, ela já começou. Eu estou acompanhando essas pessoas durante um ano inteiro. Mas você acompanha pelo WhatsApp, como é pelo vídeo? Online, né? Online a gente faz encontros pelo Zoom. E também a gente mantém um canal no Telegram, né? Então a gente sempre está no Zap. Como é o nome? Discernindo as Jornadas Espirituais. Eu até vou abrir uma nova turma, acredito que ali por abril. Essa primeira turma eu tenho já fechado, umas 10 pessoas. E lá por abril eu creio que eu vou abrir uma nova. Essa mentoria eu acompanho por um ano a pessoa, trazendo ensino sobre o discernimento dos tempos. Porque essa é uma das ênfases do Ministério do Profeta também. A questão de discernir os tempos. Como se fosse igual aquela turma do Issacar. De Zacar. Né? Isso aí. Diz que haviam homens em Zacar que eles eram entendidos na ciência dos tempos. Então, nessa mentoria eu estudo calendário judaico, a questão de discernimento da época mesmo, né? Mas eu quero fazer ênfase aqui num curso que eu tô lançando, na verdade, eu já lancei, já estou divulgando. Ele vai começar em fevereiro, a respeito do Apocalipse. E também tem a ver com os tempos. Com os tempos. É Compreendendo o Apocalipse. Então, vai ser um curso... Esse é um curso, não é uma mentoria, é um curso de 2 meses. Eu vou ministrar e mais 2 amigos do Rio de Janeiro vão ser... Nós 3 somos os professores, né? Eu não sei a plataforma ainda, mas vai ser assim, a gente vai ter os encontros online, a gente também vai enviar as aulas para a pessoa, né? A gente já tá montando. Não faz algo do profético, vidente, para ter visão. Não tem nenhum ainda planejado. Temos que fazer, né? Faz o da visão para abrir os olhos do povo, né? Para as coisas que estão acontecendo. Porque às vezes tem coisa que está acontecendo lá na sua cidade e você não sabe como lutar, né? Na região lá que eu falei que estava, eu acho, na minha opinião, né? Tá meio fria, mas talvez é um mundo espiritual. E você saber como lutar nesse mundo espiritual. Ter o discernimento, como orar, né? Perfeito. Sabedoria e discernimento, né? Perfeito. Eu creio nisso. O povo de Deus tem que ir para águas profundas. Olha que interessante, eu ia falar isso. Eu pensei em falar sobre águas, você falou águas profundas, porque eu me lembrei. Você é de Ribeirão Pires, né? Eu falei para minha mãe, tem um pastor lá de Ribeirão Pires, né? Que chamou a gente para um podcast e tal. E aí minha mãe falou assim, nossa, eu já fui para Ribeirão Pires quando eu era criança. Olha o que aconteceu. Eu estava num barco. Ela disse que ela era criança, ela nunca esquece isso. Ela era criança, estava num barco com os meus avós, né, os pais dela, e ela caiu no rio. E ela começou a me contar isso em Ribeirão Pires. Na hora que ela me contou essa história, na hora eu entendi que Deus estava falando comigo. E até eu ia querer falar para você isso. Que eu creio que a minha mãe ter trazido essa informação de que em Ribeirão Pires ela caiu do barco dentro do rio, isso é profético. E aí eu tava pensando nisso, você falou, mergulhar em águas profundas. Então eu creio assim, Ariston, que a sua cidade, Ribeirão Pires, tem um destino profético sobre pessoas que estão vivendo de uma determinada forma, normal, mas de repente elas vão cair em algo bom do Senhor, vão mergulhar em algo e o Senhor tem uma fonte, um manancial. Eu creio que tem algo nesse sentido, assim, em relação ao destino de Ribeirão Pires, que o Senhor traga
sobre a sua cidade, em nome de Jesus. Águas profundas, em nome de Jesus. Amém, Águas amém, profundas, realmente. Amém, amém. Pessoas mergulhando, sendo transformadas, né? Amém. Em nome de Jesus. Amém. Hein, pastora, você acha que a porcentagem da igreja que vocês convivem tem utilizado essa chave? Porque você, como tem um canal, muita procura, o pessoal que procura você são pessoas que é batizado com o Espírito Santo ou não? Como é essa procura da igreja? Eu percebi que agora, nos últimos anos, o Senhor tem despertado. Despertado Tem para ver essa despertado as busca. pessoas para buscarem oração em línguas, né? Só que ainda está limitado, ainda não está no que precisa ser, porque todos do Brasil, todos do mundo, toda pessoa tem acesso a essa chave, que muda destinos, te alinha a teu propósito, e a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, o Senhor te alinha. Então, oração em línguas, gente, é maravilhoso, não tem efeito colateral ruim. O único efeito que pode acontecer é você ser abençoado, próspero e entrar no teu propósito. Esse é o único efeito que vai acontecer. Então, assim, pode orar. Ficar sem voz, sem garganta, às vezes. Só isso que pode acontecer. Orar, O resto é mais bom, né? oração, melhor. Então, eu percebi que o Senhor já está despertando. O número está crescendo. Está aumentando. Está aumentando. De entender. Só que ainda não está no que o Senhor planejou. Falta a gente contagiar mais pessoas para multidões, para todo mundo ter acesso a essa chave, né? Por isso que é importante a gente falar os benefícios, o que acontece, para as pessoas ativarem a fome e buscar. Aleluia. Tanto que aqui você... Esse aqui, agora eu confundi, eu acho que é o 17, mas aí no número 1, no número 9 e no número 16 do programa Podercast foi praticamente falando da oração em línguas, inteiro, né? Glória 2 horas, então ali tem 6 horas para a pessoa ouvir. Um foi com o pastor Edson Conceição, pastor da Igreja Verbo da Vida. Outro foi com a pastora Milly. A pastora Milly era da Igreja Ana Maria, que trazia o David Robson aqui no Brasil, que foi o número 9, e nós fizemos o número 16 com o pastor Fabrício também, que teve a transferência até do pastor David Robson também. Então, você pode acompanhar aqui no canal os outros, se não assistiu, assista que vale a pena. Mas que vocês falassem uma palavra que Deus tem falado nesses últimos dias para vocês, estão vivendo um momento especial, casaram, que Deus tem revelado para vocês nesse novo tempo aí, para vocês pessoal ou para a igreja, que Deus tem para o Brasil, que Deus quer fazer nesses últimos. Estamos chegando no final do ano, chegando 2024, que Deus tem revelado para vocês aí nesse tempo aí. Glória a Deus. Quer comentar, amor? Algo? A gente estava orando, né? Ontem a gente foi no monte orar para esse acontecimento. O nosso desejo é que o Senhor desperte mais avivamento na nossa nação, nas outras nações, que o avivamento chegue. Amém. E o que eu tenho em mente é o seguinte: o avivamento uma pessoa sozinha não faz estourar, explodir. A pessoa contagia. Mas para o avivamento explodir, estourar em nações, precisamos de avivalistas contagiados, grupos contagiados para contagiar pessoas e o avivamento explodir. Isso. Então, assim, se a pessoa tiver algum pensamento, eu sou avivalista sozinho, e vou fazer o avivamento sozinho, só eu. Não. A gente precisa de unidade, andar em unidade com avivalistas, em grupos. Agora sim, grupos contagiados. Amém. Pode fazer um grande reboliço. E Deus Espalhar. vai espalhar o fogo. Espalhar o fogo. Então é um pensamento muito egoísta que às vezes a pessoa tem. Eu sou avivalista sozinho, vou andar sozinho. Não, a gente tem que contagiar. Contagiar grupos, contagiar igrejas, ministérios, contagiar pessoas, porque em grupos sim, o avivamento vai chegar no Brasil, nos Estados Unidos. Para todas as idades, todas né? as nações, Senhores, né? senhoras, crianças. Que o Senhor venha tirar aquele pensamento individualista. E que em grupos expandir, contagiar avivalistas. E Amém. atravessar a fronteira, você falando, você lembrando disso, independente, vai se espalhar, igrejas tradicionais, renovadas, Espalhar pentecostais, o fogo. se espalhar o fogo. Isso. Andar em unidade, E né? a palavra que eu tenho recebido sobre esse novo ano, né, Ariston? E aí é tanto o ano do calendário gregoriano, né? Que é o 2024, que nós vamos começar em breve,
no calendário hebraico, nós estamos no ano 5.784, né? Nós já entramos, né, nesse ano. A palavra profética que Deus me deu para esse período agora é que é um ano da manifestação da glória de Deus. Um tempo de glória maior. Essa foi a palavra. Então eu acredito. Escreveu até um e-book. Isso. Não, eu tenho um e-book também com essa palavra profética, né? Então, quem quiser também pode me pedir, tá? Ele também é gratuito. Você só precisa me encontrar na internet, no Instagram, no Facebook e me pedir, né? Esse e-book, né? 5.784, o ano da glória de Deus. É o título do e-book. Então eu falo um pouco sobre a palavra que Deus me deu sobre esse período. Então, esse período agora é um período onde está disponível para nós uma manifestação assim, especial, vamos colocar assim. O Senhor tem uma intenção especial, né? É algo muito maior. Ele está vindo com glória maior, né? Ele está nos chamando para a tenda do encontro. Assim como Moisés entrava naquela tenda, e a glória descia ali. Então o Senhor está nos chamando para entrar nessa tenda, na tenda da presença dele, do encontro, e ele quer revelar a glória dele sobre os filhos, né? Então, como você disse, uma palavra que está disponível. Então, depende, onde Deus falar, o momento é esse. Aí vai ser a nossa atitude. Isso. Porque muitas pessoas podem ficar presas nas suas tendas pessoais, né? Mas é uma decisão. Ou você vai ficar na sua tenda ou você vai entrar na tenda de Deus, né? Então é uma decisão. Aí até uma pregação. Tenda da religiosidade. Tenda disso, vai pra tenda do encontro. Amém. Daí já surgiu uma pregação aqui. Isso aí, amém, amém. Tenda do encontro. Realmente, a chave é essa, né, pastor? Da intimidade. Uma vez um presbítero, agora lembrando de uma missionária, elas falaram a mesma coisa. De um tempo, ela falou, um tempo Deus me usava assim, assim. E aí eu fiz a pergunta para os dois do mesmo jeito. Falei assim, mas o que mudou? O que Deus usava nesse tempo assim, assim, e o que parou? E aí eles responderam a mesma coisa. Não estava junto, né? Foi período diferente, mas eles responderam, mudou a busca. Quem mudou foi eu. Então é que o negócio está disponível, mas o que vai fazer isso acontecer? É a intimidade, é a busca. Amém, isso. Se não tiver, não acontece. Famintos, como diz. Os famintos. Vamos encontrar os famintos. Que o Senhor venha despertar mais famintos na nação, fora da nação. E o nosso desejo mesmo é que o Senhor levante avivalistas, levante equipes, grupos apaixonados para adorar Jesus. Eu vou fazer um desafio aí, você que é faminto aí, conhece outro faminto? Compartilhe esse programa, Podercast, para um faminto aí, para 2, para 3, para 4. Você conhece alguém faminto? Compartilhe, que com certeza o que foi falado. E eu vou pedir para ele estar orando profeticamente, aproveitando que são profetas de Deus. Amém. Ele liberar uma palavra para você que está assistindo. Então compartilhe. Nós temos que compartilhar as mensagens. Eu vou deixar tanto o Instagram do Profeta Renato, da pastora Bruna, e também vou deixar o link do canal dos dois aqui na descrição. E aí vocês podem pedir o e-book e entrar no canal para aprender mais deles. Mas compartilhe aí para estar contagiando. Contagiando. O fogo pega. O fogo se espalhar. Se espalha. Amém. Então, se vocês quiserem fazer essa oração, nós estamos quase acabando, orar e liberar uma palavra. Amém, amém. Glória a Deus. Então eu creio assim que acho que seria interessante, amor, você fazer uma primeira oração na questão de ativar em partir a questão da oração em línguas. É muito bom. Né? Para as pessoas receberem isso, serem ativadas pessoas que dentro da oração em línguas. Ou quem fala é ser renovado. Isso, amém. E aí depois eu também oro em relação ao profético, né? Que o espírito da profecia venha sobre as pessoas, né? Amém. Qualquer coisa, não se assuste se chegar o Renato clicando. Clicando na sua casa. Amém. Pode ir. Amém. Amém. Pode ir. Tá, em nome de Jesus, obrigada por essa oportunidade, Senhor. Venha visitar cada um, Senhor, que vai assistir.
essa gravação, Pai. Que essas pessoas sejam despertadas, Pai, com mais fome, mais paixão, mais fogo por Ti, Senhor. Que essas pessoas sejam levantadas, Pai. Que elas entrem no propósito que o Senhor destinou a cada uma delas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que haja um liberar, um rompimento, Pai. E que desperte mais filhos e filhas, Pai, apaixonados, inconformados, Senhor. Inconformados com o mundo, inconformados com a frieza, com a religiosidade, Pai. E que se levante, Senhor, pessoas dispostas a pagar o preço e viver, Senhor, espalhar a mensagem de Jesus pelo mundo, pelas nações, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Deus. Amém, Deus, sim, Pai. Nós concordamos com essa oração, Pai. Nós oramos que o Espírito Santo seja derramado, Pai, sobre a nossa nação, Pai. Nós oramos que o Espírito Santo seja derramado sobre o Brasil, Pai. Nós oramos por fogo e glória, Senhor. Deus, a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é um fogo consumidor. Pai, nós oramos então que fogo do Senhor, fogo de Deus, desça do céu. Fogo de Deus, desça do céu. Fogo de Deus, Pai, nós oramos. Um fogo purificador. Nós oramos, Pai, por um fogo refinador. Nós oramos, ó Deus, para que as 7 chamas do Espírito Santo sejam acesas sobre as pessoas. Cada um que ouve, cada um que está assistindo o podcast, nós oramos, Espírito Santo, venha sobre essas pessoas. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir também que aqueles que o Senhor desejar, aqueles que o Senhor tem chamado para se movimentarem como profetas ou no ministério profético, nós oramos agora, Pai, que recebam, em nome de Jesus, o Espírito da profecia. Pai, que recebam um manto profético, assim como Moisés. Diz que Moisés, o Espírito foi tirado de Moisés e foi liberado sobre as pessoas que começaram a profetizar no arraial. Nós oramos que o Espírito seja impartido. Entre na casa de cada pessoa, entre no carro de cada pessoa, aonde a pessoa estiver ouvindo. Nós oramos por uma impartição, pelo derramamento do Espírito, pelo fogo de Deus, Pai. Que o profético seja reaceso. Como Paulo falou para Timóteo, eu falo a você que você desperte o dom que há em você, reavive o dom que há em ti, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória, glória. Se você recebe, vai escrevendo amém, 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 amém. Eu creio que foi preparado de Deus esse tempo aqui, um tempo profético, vamos dizer isso. Deus preparou esse dia. Amém. Tempo novo para a vida de vocês, como casal agora, né? Que estão indo para Curitiba, para mandar fogo para Curitiba. Amém. E do Curitiba para o mundo, né? Por causa dos canais. Amém. E quero agradecer a vocês. Foi uma bênção. Querem concluir alguma coisa, Renato? Recebeu alguma revisão? Profeta da visão? Tranquilo. Da minha parte está ótimo. Eu estou muito feliz. Quero agradecer o convite. Eu quero agradecer ao apóstolo Ricardo, apóstola. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Quero agradecer por nos receber tão bem. E estou muito feliz. Amém. Eu estava ali conversando, ali, antes de começar o podcast, a pastora Bruna viu os anjos. Sim. Uma reunião de homens e de anjos, né? Deus prepara esse tempo e com certeza nós vamos gravar outros programas, ou vocês vindo aqui ou indo para lá, né? Deus vai preparar tudo, né? Amém. Eu creio nisso. Isso. Então, eu creio que Deus vai abrir sua visão, meu irmão. Amém. Mas você precisa mergulhar, tem que pagar o preço, como foi falado, tem que orar. Se orar não dá. Tem que orar. Eu tava, só para concluir, agora eu lembrei de uma mensagem que eu vi ontem, e Pedro foi orar lá e teve a visão. Isso. E ele foi dando vários exemplos que a pessoa foi orar e teve a visão. Isaías foi pro templo e teve a visão. E aí ele falou assim, a pessoa quer orar comendo igual igual boi, o pregador estava falando. Mas a maioria ele fala assim, foi orar e teve a visão. Então no momento da oração, Deus nos visita, né? Sem oração não vai. Verdade. Tem que orar. Amém, oração. Então, amém. Obrigado, que Deus abençoe. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Obrigada. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia.